E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para falar sobre a nossa convicção, né, a partir das nossas experiências, de que no final o que prevalece é sempre a mentira. Sempre a mentira, por todos os lados. A família é uma mentira, a religião é uma mentira, a política é uma mentira, o valor humano é uma mentira, né? A vida vale a pena, é uma mentira. Deus existe, Deus olha por nós, é uma mentira. Nós nos amamos, né? A coisa mais importante é o amor, é uma mentira. Por todos os lados você vê, né? E fica mais fácil de enxergar isso quando você tem tempo para pensar, né? Para parar para pensar. A grande maioria não tem, né? É interessante como no passado, em épocas de escravidão, o próprio sistema não permitia, né, que o indivíduo estudasse, não permitia que o indivíduo viajasse, conhecesse o mundo, né? Eram pouquíssimas pessoas que tinham acesso a isso, né? Pouquíssimas pessoas que tinham acesso ao conhecimento, inclusive os religiosos, né, que não permitiam que a população tivesse acesso à própria Bíblia, né, os próprios livros sagrados, porque eram poucos que conseguiam ler, né, eram poucos que tinham conhecimento de latim, que hoje é uma língua morta, né, mas na época, né, as escrituras sagradas eram escritas em latim, e só aqueles que eram estudados, bem nascidos, né, tinham acesso. O escravo e a população comum não tinham acesso. E interessante como nos dias de hoje, com toda facilidade, acesso à informação, né, hoje você pode ler de tudo, né, hoje você não precisa viajar para conhecer o mundo está no seu celular, no seu notebook, no seu tablet, no seu PC. Ainda as pessoas continuam acreditando nesse mundo aqui, né? Acreditando nessas fantasias, nessas ilusões que são contadas o tempo inteiro pra gente, né? Até o banco, né? Os bancos fingem que te amam, né? O comércio finge que é tudo feito para você, né? É sempre um sorriso, é sempre um cafezinho, são sempre ofertas, né, de várias vantagens e benefícios para você, quando na realidade a gente sabe como é que é, né? Mesma coisa é o outro, né? O outro está sempre te oferecendo o melhor dele, né? O outro está sempre querendo te enganar que vai te dar amor, né? E você, tolo, ignorante, cai, né? Ainda não aprendeu o que é o ser humano. Então, né? É interessante observar, como eu falei, no passado não se tinha tempo, no passado os sistemas eram escravocratas, então as pessoas viviam e morriam na ignorância. E nos dias de hoje, por incrível que pareça, não é muito diferente, né? Existe um outro nível de escravidão. Hoje, né, os navios negreiros mudaram, né, de forma. Hoje são trens, são ônibus, são Ubers, são todo tipo, né, embarcações, né, modernas, sofisticadas, que levam o indivíduo de lá para cá, né, nessa corrida dos ratos. Então os navios negreiros simplesmente mudaram de forma. Olha que interessante, né? Hoje são trens, né? Como eu falei, ônibus, que levam e trazem as pessoas dos seus trabalhos. E o que sobra, né? Levam e trazem as pessoas da sua nova escravidão. E agora a escravidão, ela é democrática, né? Ela é para todos. É uma escravidão que está aqui, né? Trabalho forçado, grande maioria, grande massa, não tem alternativa, tem que trabalhar mesmo, trabalhar muito pesado. Então, cansar o corpo, né, para a mente não ter tempo de reação, tempo de tentar aprender alguma coisa de útil, né, para viver melhor. A grande maioria não sabe como viver melhor, a maioria se enreda em família, filhos. Se o indivíduo não tem, o indivíduo procura
Se o indivíduo tá até bem, né? Consegue um emprego e consegue uma certa estabilidade financeira, ele vai buscar perder tudo isso, com família, com filho, com enredamento, né, social, com obrigações, muitas das vezes com vícios, com jogos, com todo esse tipo de mentira. Né? Então é um balaio de gato. Né? Praticamente nós vivemos num mundo de mentira. A começar pelo nome, né? Planeta Terra, né? Se o planeta acho que é 60% ou 70% de água, acho que é até mais, né? É por aí, né? Planeta Água, né? Se chama Planeta Terra. Pois é, né? Eu até acho interessante, né? De onde tiraram esse nome, né? Eu costumo brincar, né? Planeta em Terra, né? Porque deve ser por isso, né? Porque o planeta, esse nome deve ter relação com o cemitério, né? Porque tudo vai terminar embaixo da Terra. Então, o planeta Terra, né? Inclusive nossos recursos, né? Petróleo, a gente tira debaixo da Terra. Que dizem, né, que o petróleo é fóssil, né? É um elemento fóssil, mas nunca foi encontrado nenhum fóssil, né, caso vocês não saibam, próximos de fontes de petróleo. Né? Então, é mais uma mentira. Né? Tá cheio de mentira, né? Tipo, o homem foi à Lua, que a gente sabe que 69 isso era impossível. Hoje não consegue ir mais, né? Não consegue. Nenhuma nação consegue colocar um homem na Lua. Agora estão projetando uma viagem tripulada a 2028. Ó, que piada, né? Vou esperar para ver, né? Espero estar aqui em 2028 para dar essa notícia de que o homem não conseguiu ir, né? Porque não consegue mesmo. Né? Eu só vou acreditar quando realmente o homem pisar na Lua. Aí, hoje, né? Porque hoje não tem como disfarçar igual em 69. Porque hoje existem vários recursos, né, de acompanhar uma viagem até a Lua, que em 69 não tinha. Saía da atmosfera, ninguém sabia mais nada. Então, enfim, né, vamos dizer que eu sou negacionista, mas em 69 não existia tecnologia para isso. E ainda hoje não existe. Para viagens espaciais de longa duração. O máximo que o homem consegue ficar é na órbita da Terra. Agora, mandar sonda, essas coisas aí é mole, né? Mas com a tecnologia você consegue. Agora, a missão tripulada, além de ser uma idiotice, né, porque não tem sentido você mandar um homem para outro planeta, você pode mandar robôs, você pode mandar inteligência artificial. É uma questão quase que política, né? Querer pisar na Lua fisicamente. Porque a viagem espacial tripulada não faz sentido. Né? Nos dias de hoje, com a tecnologia que a gente tem, não faz sentido. Porque as técnicas de suporte de vida são muito ainda atrasadas e o homem é muito frágil. Né? O homem não foi feito para viver no espaço. Então seria mais inteligente mandar, né, se o objetivo é comercial, se o objetivo é explorar, né, minério, esse tipo de coisa, é isso que seria o objetivo. Não tem sentido você querer instaurar, né, ou instalar uma residência fixa de homens em outros planetas. Mais uma mentira. Né? Agora vem aí o Elon Musk dizendo que vai acabar com, acho que com a cegueira. É só mentira, né? Elon Musk também é outro mentiroso. Esses carros da Tesla aí, com inteligência artificial, carro autônomo, já matou milhares de pessoas. Então é mentiroso, o cara que quer enriquecer em cima da mentira. Então todo mundo, né, praticamente, tudo que você vê na televisão, quando você olha uma novela, é o quê? São atores, né? É mentira. Vai ao teatro, mentira. Agora vem política, mentira, mais teatro, né? Religião, teatro, mais mentira. Comércio dizendo que te ama, né? Banco dizendo que te ama. Puta que pariu. É foda, cara. E o ser humano morrendo igual mosca, né? Igual mosca. A gente teve o caso aí agora, né? A queda de helicóptero, 4 morreram. 4 morreram. 4 pessoas. Se eu não me engano, acho que eram 3 turistas colombianos, mais o piloto brasileiro. Então o que acontece? Essas pessoas se achavam importantes. Né? Eu sou abençoado, eu sou piloto de helicóptero, eu tenho status. Morreu, né? Não foi só esse caso aí não, tiveram outros casos recentemente, né? O que fez as autoridades do Rio de Janeiro até repensar essa questão de voos panorâmicos sobre cidades. Né? Agora parece que até uma lei nova aí, né? Que agora só vai ser possível voos panorâmicos próximo à orla, né? Da praia, do mar, cerca de 600 metros, né? Distante das residências, dos prédios, por causa desse acidente. E
acidente tem toda hora, né? É gente morrendo igual mosca. Ainda agora eu vi também mais uma, acho que foi no Facebook que eu vi, né? O caso de um cantor gospel com câncer terminal, o cara defiando em cima da cama, cadê Deus, né? Então, uma mentira, religião, essa questão de ser abençoado, tudo é sorte, né? Nós vivemos num mundo de probabilidade. Existe uma maior ou uma menor probabilidade de você continuar vivo, de você continuar saudável, né? Isso vai depender da genética, vai depender de fatores também externos, né? Como podemos dizer, né? De vários fatores, né? Das outras pessoas, do seu comportamento, da sua genética. Tudo é sorte, né? Então você pode viver muito bem, como você pode também morrer daqui a pouco, dependendo das suas atitudes, dos seus atos, do seu comportamento, do seu estilo de vida, você morre até mais rápido, né? Como eu costumo dizer, burro morre sempre mais rápido, né? Morre sempre mais cedo. O que é burro? Não quer dizer que o indivíduo seja, né, um alienado mental simplesmente. Não, tem muito burro inteligente por aí, né? Tem muito burro com capacidade alta, QI alto, né? Mas é burro. O que é ser burro? É não saber viver, né? É acreditar nas pessoas, é acreditar no sistema. Não adianta você ter QI alto. QI alto é questão de, né, uma boa formação cerebral, uma boa química cerebral, muitas das vezes, né? Memória fotográfica, né, que deixa o cara mais inteligente do ponto de vista prático, né? Técnico. Né? O cara acumula informação, parece muito inteligente, faz uma boa síntese, né, dos seus pensamentos, e aí consegue um sucesso, chamam disso que o cara é inteligente. Mas se ele confia no sistema, ele é burro. Se ele confia nas pessoas, ele é burro. Né? Um cara que é um piloto de helicóptero, claro que ele é um cara inteligente, né? Que ele tem uma capacidade intelectual. Mas só o fato de estar voando de helicóptero o tempo inteiro é burro, né? Essas merda caem. Não demora muito, cai, pô. Tem que ser muito burro, né? Pra querer passar a sua vida dentro de um helicóptero, né? Dando sorte pro azar. Tem que ser muito burro, cara. O que eu digo, não adianta você tirar onda de QI alto. Eu já vi gente que tem QI alto que é professor, cara. Quando é que ser professor nesse país aqui é ser inteligente? Você é burro, pô. É burro mesmo, né? Pode ter muita capacidade intelectual, mas é burro. Burro do ponto de vista da consciência. Né? O que é consciência? Consciência, às vezes, é uma coisa difícil de definir, né? Porque não é nada espetacular. Consciência não é nada sobrenatural. Não quer dizer que você tem uma alma, um espírito eterno, toda essa bobagem, né? Consciência a gente vê pelo resultado, né? A gente não pode dizer o que é consciência, mas a gente sabe sobre o maior ou menor nível de consciência de acordo com o comportamento. Então eu costumo raciocinar da seguinte forma: consciência para mim é capacidade, né, de prever o futuro, digamos assim, né? Para mim, consciência, quanto mais consciente você está, mais você vive no momento presente e tem essa capacidade de compreender que o seu momento presente está definindo o seu momento futuro. Isso é um alto nível de consciência, né? As pessoas inconscientes costumam ser inconsequentes. Ou seja, elas não avaliam muito bem, né, o seu momento presente e também não avaliam muito bem as consequências dos seus atos no momento presente. Então isso é inconsciência, podemos dizer isso, né? Por que um animal é inconsciente? Né? Apesar dele ter um pequeno nível de consciência pro nível a nível de suas necessidades, o animal ele é inconsciente porque ele é inconsequente. Né? Ele simplesmente não tem essa noção de futuro. Então ele vai agindo de acordo com os instintos. Né? Ele tem vontade de procriar, ele procria. Ele tem vontade de comer, ele come. Nisso ele cai. Tem vontade de beber, ele bebe. Né? Tem vontade de brigar, ele briga, sem nenhuma consciência. Então é simplesmente à mercê, né, das forças externas, à mercê dos seus desejos, dos seus instintos. Isso é ego, né? Quanto mais ego, menos consciência. Então, para você ter mais consciência, você tem que se afastar dos seus elementos instintivos, animalescos, emocionais, as suas carências, que é isso que move o mundo, né? O mundo é movido por carências, como eu falei. Nós vivemos numa matrix animal, né? Se você quiser viver um pouco melhor, né, viver de uma forma mais ética, porque existem dois circuitos no seu cérebro, né? Dois circuitos principais, que é o quê? Um circuito ideal, né? Que é o quê? É a forma ideal de se viver, né? A forma mais ética, mais pensada, mais ponderada, né? A forma mais equilibrada de se viver.
Isso é o circuito ideal. Existe o circuito do desejo. Esses dois estão sempre em conflito, né? Porque para você viver uma vida mais ideal, para você viver uma vida mais equilibrada, mais sensata, mais ética, você vai ter que abrir mão de muitos dos seus desejos, né? Os desejos do seu corpo. Porque se você simplesmente sentir vontade de comer e comer, você vai engordar, você vai ter uma obesidade, né? Porque você não vai ter controle. Né? Então você tem que frear seus instintos para poder ter um controle do seu corpo. Mesma coisa é o sexo, né? Se você quiser fazer sexo com qualquer um, com qualquer uma, qualquer hora, simplesmente em função do seu desejo, você vai se enrolar, né? Vai ter uma gravidez, vai ter uma doença, vai ter complicações na sua vida, né? Então você tem que ter essa ponderação. Ou seja, o circuito ideal tem que suprimir ou superar o circuito do desejo. Porra, é uma coisa bem básica, né? Mas para isso você tem que ter muita consciência. Se você tem consciência, você é mais ideal, né? Você começa a perceber que os seus atos têm consequências e que você vai sempre buscar estar na companhia dos seus iguais, né? Então, quanto mais relações você tem, quanto mais amizade você tem, quanto mais relacionamento você tem, mais enrolado você está, né? Porque você é um predador. Você, quando você se move em direção aos outros, sempre vai ter o desejo, né? É sempre o desejo que te move. Desejo por amigos é carência emocional. Desejo por sexo, por relacionamento, carência emocional. Desejo por bens, né? Riqueza, luxo, carência também do corpo, né? A carência do animal, de querer ser o melhor, de querer estar no luxo para poder se colocar como superior em status diante dos outros. Tudo isso, né? Então, nós vivemos num mundo de mentiras. E o indivíduo que tem pouca ou baixa consciência, ele vai cair nessas armadilhas. Não tem jeito. Como o animal, como eu falei, o animal vai fácil para uma armadilha, né? Porque ele não tem consciência sobre o seu momento presente e que os seus atos vão influenciar no futuro. Essa consciência do futuro, essa consciência de que o mundo é perigoso, de que seus atos têm consequências, né? É uma coisa que não está no animal. Está no homem mais ideal, né? No circuito ideal, não no circuito do desejo. Pelo desejo, você, ó, se fode. A maioria das complicações do ser humano estão em função dos seus desejos. E o desejo quase sempre é por uma coisa que é mentirosa. Desejo por salvação, mentira. Não existe isso. Desejo por Deus, não existe. Desejo por homem, pela mulher ideal, mentira. Desejo por ter posses e bens, mentira. Nada é seu. Entende? Você tem que entender que o homem sábio vive de uma maneira equilibrada, tem o que precisa. Tudo bem, né? Nós somos seres humanos, nós temos nossos desejos, mas nós temos que nos apegar mais ao circuito ideal, né? Será que esse desejo, né, que eu tenho, ele me conduz para um futuro de paz, de sossego, de tranquilidade, ou para um futuro de miséria, de problemas, de brigas, de complicações e até de morte? Porque, por mais niilista que nós sejamos, né? Nós somos um canal niilista, para quem não sabe, né? Para quem está chegando agora, nós somos um canal que tem uma visão realista da vida. Né? Então, como niilistas, né, praticamente a vida não faz sentido para a gente. Né? Mas nós estamos vivos. Né? Nós temos um instinto de autopreservação, que é algo muito importante para que a gente continue vivo. Né? Se você perder o instinto de autopreservação, você se mata, se churrasca e acaba com tudo. E existem pequenos prazeres, né, na vida, existem formas de se viver melhor, né? Se viver com mais equilíbrio, com mais tranquilidade, com mais sossego, e isso sempre vai ter um preço, né? Qual é o preço? Está longe das pessoas, longe das mentiras. Uma certa dose de mentira você vai ter que aplicar na sua vida, senão você não vive, como eu falei, né? Se você for niilista mesmo, ao extremo, você acaba com tudo, né? Mas, já que estamos aqui, vamos continuar para ver até onde isso vai dar, né? Mesmo porque nós podemos minimizar o nosso sofrimento tendo mais consciência. Consciência é uma coisa que te leva, né, a um aspecto da vida que poucos experimentam. Que é uma vida sem problemas, é uma vida sem complicações, né? É uma vida sem desejos que não sejam realizáveis, né? Porque comer, beber, né? Até mesmo ter prazer sexual, isso é realizável. Você pode realizar isso dentro da sua casa, você precisa de pessoas para isso, né?
Nem desejo sexual você precisa de pessoas para realizar, porque na realidade o orgasmo é só uma contração muscular. Né? Mundos se acabam por causa disso, né? Reinos entram em conflito. Pessoas acabam com suas próprias vidas por causa de uma contração muscular, que é um orgasmo. Né? Aí chega de novo a mentira no nosso assunto, porque hoje é mentira. Chega de novo a mentira do eu te amo, do que eu não consigo viver sem você. Como assim? Você não consegue viver sem um monte de ossos e carne e vísceras? Você não consegue viver sem um cadáver ambulante? Caralho! Entende? Isso é uma mentira, outra mentira, né? Que o ser humano precisa do ser humano. Ninguém precisa de ninguém. Né? Como eu falei, é fácil satisfazer os desejos do corpo, comer, beber, né? Como sentir um prazer sexual, que isso aí é momentâneo, é rápido. E essa questão de carência, isso é uma coisa plantada na mente das pessoas, né? Nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Não adianta você ficar carente pelo outro, achando que o outro vai resolver seus problemas, porque não vai. Você está sozinho, nasceu sozinho, vai morrer sozinho e está isolado do mundo, aqui dentro da sua mente. Né? É aqui que você vive, cara. Você compreende isso, foda-se o resto. Entende? Você quer o melhor para você, foda-se fazer caridade, foda-se se preocupar com o outro, foda-se obrigações com a sociedade, se foda. Né? Você quer sobreviver da melhor maneira possível, porque você tem esse nível alto de consciência. Você não se ilude mais com o ser humano, com as mentiras que o ser humano conta. Isso aqui é uma Matrix. Será que vocês já esqueceram, né? O meu canal aqui, o nosso canal aqui, ele é um canal que fala sobre niilismo, sobre ausência de sentido existencial, já esqueceram, sobre que isso aqui é uma Matrix, cada dia mais a própria ciência está caminhando para isso, né, para a compreensão de que nós vivemos num sistema holográfico. Né? É muito mais fácil para a natureza gerar um holograma do que gerar coisas físicas. Então dá muito trabalho você criar todo um universo. É mais fácil você projetar isso, né, a partir de uma superfície bidimensional, que é a ideia do holograma, né? Que é a ideia do buraco negro, que existe uma superfície, né, do buraco negro que está projetando tudo para dentro do buraco negro. Essa é a ideia básica, isso é ciência. Né? E a ciência está caminhando sempre para isso, né? Universo holográfico. Quanto mais se estuda, quanto mais se conhece as leis do universo, mais isso aqui parece uma projeção. Então, mais uma mentira, né? Não existe tridimensionalidade, isso é uma ilusão, pô. As religiões antigas já falaram isso, as filosofias antigas, né? De que o mundo físico é uma projeção do mundo espiritual. Que olhar para o mundo físico é como olhar para uma floresta refletida num leito de um rio, né? Seria ignorante o cara que olhasse um reflexo no leito de um rio e achasse que é uma floresta. Né? Não é uma floresta, é um reflexo. Né? Então, isso é muito antigo. Né? E hoje a ciência está redescobrindo essas ideias, né? Que eu sei lá de onde vieram, né? Dessas filosofias antigas. E até a existência é uma mentira. Né? Então o ego, a personalidade também é uma mentira. Essa construção de que eu sou, de que eu sou isso, de que eu sou aquilo, de que eu sou advogado, de que eu sou engenheiro, de que eu sou professor, de que eu sou muito talentoso, de que eu sou um artista. Tudo mentira, né? Tudo acaba com uma pilha de ossos. Né? É isso que acaba, né? Somos cadáveres adiados. Então eu queria falar aqui um pouco sobre isso hoje. Né? Que a gente aqui, como eu falei, nós somos um canal que só traz a verdade. Né? Quando você está focado, digamos assim, na verdade, né? No final não sobra nada, porque praticamente tudo é mentira. Né? A única verdade que prevalece é essa, né? Tudo é mentira, tudo é ilusão, tudo é falso. Os sentimentos das pessoas, você tem que tomar muito cuidado, porque geralmente são falsos. As pessoas estão preocupadas, em última análise, consigo mesmas. Elas não estão preocupadas com o outro. Elas só estão interessadas no outro a partir do momento que o outro satisfaça os seus desejos pessoais. Então, como é que você vai confiar num indivíduo desse, né? Uma sociedade dessa, movida por interesses? E pior, uma sociedade maluca, né? Que projeta mentira. Porque nós vivemos uma mentira o tempo todo. Se você for olhar a sua vida, olhe bem a sua vida, né? Olhe o seu derredor. Dê uma boa olhada, né? No que você já viveu, no que você está vivendo, para você não ver se você acha alguma verdade. Né? É muito difícil, né? Se você falar em Deus, é uma projeção mental, é uma imaginação, uma ilusão, né? Logo, religião é uma mentira. Logo, né, é tudo sem comprovação, é tudo fantasia.
Se alguém diz que te ama, você não tem como comprovar. Se alguém diz que Deus existe, você não tem como comprovar. Se alguém diz que o amor existe, você não tem como comprovar, né? Se você está vendo guerra, matança, crime para tudo quanto é lado, como é que você pode confiar num ser humano desse? E você mesmo tem os seus próprios interesses, você também é um predador, né? Tem muita gente que você gostaria de matar também, né? Você mente para você mesmo dizendo que você é bom. Bom porra nenhuma. Não existe ninguém bom. A bondade também é uma mentira, porque isso não existe na natureza. Bondade, amor, interesse pelo outro, né? Na natureza existe interesse pelo outro para devorar, né? Para estuprar, para matar, para roubar. É isso aí que nós somos, né? Como seres humanos. Agora, quando você chega numa idealização, também passa a ser uma mentira, porque, entende? A idealização, né, que você tem sobre a vida, de ser melhor, de ser mais ético, de ser um indivíduo mais moral, né? Depende das circunstâncias, né? Você não sabe como você agiria numa situação que te pedisse para ser violento, que te pedisse para, né, usar os seus instintos. Você não sabe como você agiria colocado numa situação extrema. Entende? Então, todo homem, né, tem o seu preço, todo homem tem as suas limitações, né? Nós somos animais em essência, e esse idealismo todo ele surge em função de uma vida em sociedade, que também é falsa, né? Cheia de regras falsas, cheia de mentira, para tentar, você vai tentar conviver, né? Isso aqui são as regras de convivência dentro da sociedade. É para manter o controle, né? Para que você acha que existem as leis? Se o mundo fosse ético de verdade, ninguém faria mal para ninguém, né? Todo mundo seria bom, maravilhoso, pensaria no outro, teria empatia, né? Não haveria estupro, não haveria assassinato, não haveria todo tipo de crime, né? Não haveria golpes, e o que mais a gente vê aí, né? E é a maioria que aprova esse sistema. Porque se a maioria não aprovasse, a gente estaria havendo execuções em praças públicas o tempo inteiro desses criminosos, desses bandidos, dessas pessoas que estupram, que matam, que fazem o diabo, né? Mas o próprio ser humano tem empatia por essa maldade, né? O ser humano sabe que isso está nele, então ele não vai querer ver a execução de ninguém, na maioria dos casos, na maioria dos países, né? Repudiam pena de morte, por quê? Porque o ser humano enxerga, né, a sua própria imperfeição. O ser humano tem empatia pelo criminoso, o ser humano tem empatia, né, todo tipo de bandido, dá perdão, dá segunda chance, dá tudo, porque é isso que nós somos, né, quanto raça humana, quanto espécie humana. É por isso que quem tem a mente mais idealizada, mais ética, se afasta, não tem jeito, é a única forma, né? Então no vazio, né? É no vazio que você descobre essas verdades. É ter um tempo para parar para pensar, por isso que o nome do nosso canal é esse, né? Pare para pensar. Sabe? Você tem que ter um tempo para refletir, para usar sua inteligência, para poder não ser melhor, né? Porque ser melhor é difícil, mas viver melhor. Ser melhor é complicado, né? Como eu falei, nós somos predadores. Nós mentimos para nós mesmos, dizendo que somos bons, que somos abençoados, né? Gente morrendo toda hora, não tem Deus porra nenhuma, cheio de doente até na própria religião, né? Cheio de gente desgraçada para todo é lado, se achando abençoada, né? Postando fotinha nas redes sociais com a sua família como se fosse abençoada. Tudo isso ruim, tudo isso acaba, tudo isso é uma questão só de probabilidade, é uma questão só de circunstâncias, de sorte ou de azar. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando aqui nesse ícone, você se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se gostou desse vídeo, nos dê um like. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.